Na sessão solene dos 50 anos da Constituição, André Ventura fez uma intervenção que aborreceu um conjunto de pessoas que abandonaram o plenário. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos essa situação, que apesar de eu já ter publicado o vídeo dessa situação em concreto, venho mostrar-vos essa situação, mas a novidade propriamente dita sobre a qual eu ainda não tinha dito nada foi a reação da ex-deputada Helena Roseta e que eu acho que é importante de nós vermos, porque a própria diz que o Ventura é um mal-criado e que não se pode suportar tanta malcriação. E, portanto, vamos ver a situação para recordar e dar contexto e fazer uns comentários depois ao que diz a ex-deputada Helena Roseta. Não vale a pena sair porque a verdade continuará a ser dita da mesma forma. A verdade continuará a ser dita da mesma forma. Senhores deputados, não é por saírem que a verdade não será dita. Não é por saírem que a verdade não será dita. Senhores deputados, faz favor de continuar, Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Nesta altura há deputados constituintes que estavam a assistir à cerimónia na galeria e que, perante as palavras de André Ventura, resolveram abandonar o hemiciclo e também da parte da bancada do Chega havia muitos deputados a dizer-lhes adeus enquanto André Ventura discursava e lhes dirigia palavras durante a sua intervenção. A devolução da palavra é a prova do que nós sabemos, que eles nunca souberam conviver com a liberdade. Eles só sabem conviver com a sua liberdade. Com a sua liberdade. Com a sua liberdade. E nós somos os defensores da liberdade. De toda a liberdade. Da direita, da esquerda e do centro. De toda a liberdade política em Portugal. Antes de ouvirmos a ex-deputada Helena Roseta dar nota de uma coisa importante que me parece relativamente evidente e que foi pouco apontada, pelo menos no comentário político português, até porque, enfim, há razões óbvias para não o apontarem. Nas galerias da Assembleia da República é proibida, em primeiro lugar, qualquer manifestação, seja ela de que tipo for, não pode haver palmas, não pode haver nada do género, muito menos o exibir de elementos ideológicos nas galerias. Como toda a gente sabe, e como foi visto por muitas pessoas, houve figuras que levaram cravos vermelhos ao peito e não foram impedidos de lá estar por causa disso. E, portanto, a doutora Helena Roseta, a senhora professora Helena Roseta, que eu creio que ainda dá aulas, não sei se dá, ela diz que tem colegas de profissão que têm determinados alunos e, portanto, imagino que ainda seja professora, mas a doutora Helena Roseta, muito incomodada com a malcriação de André Ventura, que deveria ter sido contida pelo Presidente da Assembleia da República, visto que quebrava determinadas regras, ou pelo menos determinadas regras de etiqueta, mais que não sejam de etiqueta, portanto a questão regimental não é tanto mencionada, mas não estava incomodada de estar a quebrar determinadas regras na galeria, de interagir diretamente, não estou a falar da saída, que eu já achei por si só negativa, mas de interagirem diretamente com o que estava a ser dito por André Ventura, e isso foi captado em câmaras, e também, além disso, levarem elementos claramente ideológicos e podem dizer, bom, mas o cravo não é um elemento ideológico, é uma flor. Claramente que em Portugal o cravo é um elemento ideológico. E quem disser que não, está a ignorar todo o significado que tem, evidentemente, na questão evidente do 25 de Abril, ainda para mais porque estamos precisamente em Abril. E, portanto, quebraram regras nas galerias, abandonaram porque não gostaram do que foi dito, e digo-vos, e já disse ontem ao Marco do Zuga, e volto a dizer, aquele discurso foi meramente descritivo da realidade histórica portuguesa, não foi nada de ideológico, portanto, se acham que aquele discurso foi muito hardcore, saibam que foi até bastante moderado do ponto de vista ideológico. André Ventura já fez discursos muito mais intensos do ponto de vista ideológico. André Ventura descreveu realidades históricas. Não havia ali pendor ideológico. Houve pessoas que praticaram o terror no pós-25 de Abril, nomeadamente associados a grupos de extrema-esquerda. E, aliás, uma das justificações para a configuração regimental que nós tivemos no pós-25 de Abril e também na primeira Constituição foi precisamente para conter a polarização que existia, nomeadamente a possibilidade de grupos de extrema-esquerda chegarem à Assembleia da República. Ficam a saber disso, por exemplo. E, portanto, tenho que perceber uma coisa. A Constituição não é uma vaca sagrada. Eu, da minha parte, repugno totalmente um regime que tenha maior abertura
abertura para fazer uma celebração quase religiosa desta religião republicana do ponto de vista da Constituição e que ignora tranquilamente a ocasião da Páscoa, apesar de ser evidentemente feriado. Ainda não estamos na Páscoa, mas evidentemente que deveria ser algo central na celebração dos representantes, porque estão a representar um país que mais de 80% se identifica como católicos, e preferem fazer grandes celebrações, que até podem acontecer, eu até nem digo que não, mas estas celebrações quase religiosas de baixar a cabeça e tirar o chapéu ao regime, um grande regime, uma grande Constituição, e os portugueses olham à sua volta e veem um país, comparativamente ao resto da Europa, no máximo subdesenvolvido. Vamos ouvir as palavras da doutora Helena Roseta e vamos fazer uns comentários. É esta lição que falta hoje. Eu posso resumir, se vocês quiserem, numa pequena quadra popular. Não se sabem comportar, só armam a confusão. Não podemos suportar, há tanta má criação. O problema aqui já está ao nível da má criação. E isso é um mau exemplo. As professores vêm aqui com os alunos ver a Assembleia a trabalhar e tenho relatos de professores que me dizem, quando vão para a aula, os alunos perguntam, a professora deixava-nos falar assim na aula? Decidi levantar-me, evidentemente, não se pode suportar tanta má criação. Não podíamos fazer nada, não podíamos armar ali um sarrabulho, mas levantamos porque, para as pessoas perceberem, há limites. Você não convida pessoas para a sua casa para depois insultar. É um básico, isto é aquém da democracia. A mesa pode chamar a atenção, pode dizer ao seu deputado cuidado com a sua linguagem, pode interromper os trabalhos, pode fazer 50 mil coisas. Às vezes não faz. Acha que o Presidente devia ser mais duro, o Presidente da Assembleia? Já lhe disse. A doutora Helena Roseta queria mais dureza com André Ventura e queria mais repressão do seu discurso. Mas convenhamos, não houve qualquer má criação, não houve nenhuma ofensa de caráter pessoal. André Ventura confrontou factos históricos com uma oposição, também ela ideológica, mas tendencialmente relatou apenas factos históricos e opôs-se àquilo que a extrema-esquerda fez no pós-25 de Abril, o verão quente e o prego. Para qualquer pessoa que tenha pegado num livro de história durante mais de 15 minutos, sabe perfeitamente que também teve uma participação desta gente, alguns deles envolvidos diretamente ou indiretamente em determinados grupos, e portanto isso é uma evidência que não pode ser negada. Agora, a doutora Helena Roseta não pode dizer que foi ofendida ou que houve uma má criação, porque não houve. Mais uma vez digo, do ponto de vista ideológico foi um discurso bastante moderado, com uma forma característica de André Ventura, mas isso é a forma de André Ventura, ele tem todo o direito de a ter. Creio que não há limites de decibéis na Assembleia da República em termos regimentais e, portanto, se o André Ventura quiser falar mais alto, fala e acabou. Agora, do ponto de vista da má criação ou da ofensa pessoal, ataque ao caráter, não aconteceu. Ninguém foi ofendido. E, portanto, podem dizer, bom, eu não gosto do discurso, eu discordo deste discurso. Eu acho que a extrema-direita foi pior que a extrema-esquerda. Isto são opiniões face a factos históricos. André Ventura fez meramente uma descrição de factos históricos. A doutora Helena Roseta, que quebrou regras, quer dizer, por acaso não sei se a própria quebrou regras, mas acho que pelo menos teve interação com André Ventura nas galerias, coisa que está impedida do ponto de vista regimental de fazer. Aparecem-me com símbolos ideológicos ao peito, coisa que estão impedidos do ponto de vista regimental de fazer. E depois, vossas excelências ficam muito ofendidos porque há um discurso do qual discordam e esse discurso leva-os a sair. Têm todo o direito de sair, acho que essa nem foi a pior parte, mas realmente convivem mal com a liberdade. E isso ficou relativamente evidente neste acontecimento. E, portanto, dispensamos os sermões da doutora Helena Roseta, não tenho nada pessoal contra ela, só várias oposições a coisas que fez e pensa. Agora, não foi ofendida e, portanto, para a idade que a maior parte dos senhores presentes nas galerias têm, já deveriam ter uma sensibilidade diferente, quer dizer, continuam umas virgens ofendidas de todo o tamanho, quando na verdade ninguém foi ofendido, nenhum caráter foi atacado e, portanto, a única coisa que foi feita foi a descrição de factos históricos que foram atacados em si. Não houve ataques de caráter, nem ofensas pessoais, muito menos má criação. Portanto, a doutora Helena Roseta, que se encheu de razão com os jornalistas, saiba que agiu como uma criança. Deixe-me que lhe diga, porque uma coisa é a doutora Helena Roseta estar perante uma injustiça, estar a ser ofendida, atacada em caráter, e portanto isso tem todo o direito. Mais uma vez digo, o Chega, por exemplo, abandonou quando houve um ataque
direto por parte, por exemplo, da doutora Teresa Moraes, em que impede uma intervenção que está prevista e que tem tempos regimentais claramente definidos, e a doutora Teresa Moraes entra em conflitos diretos com um partido puramente por razões ideológicas, e a oposição à incompetência da Assembleia da República é perfeitamente legítima e ao tratamento diferente, e portanto houve um abandono. Neste caso, a doutora Helena Roseta não pode sair, ou não deveria, pode fazer o que quiser, mas não deveria sair como protesto ao que diz o André Ventura. No limite, poderia sair como protesto àquilo que a doutora Helena Roseta considera que a Aguiar Branco não fez de forma adequada, e isso aí tem a ver com a condução dos trabalhos. Má criação, ataques a caráter não aconteceu e, portanto, deixem de ser virgens ofendidas, por amor de Deus. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.